bom que tu chegou. Esse é mais um programa do Tu Pode Tchê com Nilza Sanco. Esse programa foi pensado para o teu negócio, para o teu produto e para que tu venha aqui contar a tua história. Para então, tu poder inspirar outras pessoas que estão assim meio desanimadas. Nós estamos na AGTV, canal 141, dentro da maior plataforma streaming do mundo, a Sul TV, que tem mais de 190 canais à tua disposição. Hoje nós vamos receber aqui a Floricultura Adoro Flores com o Sandro, que ele vai contar a história dele e vai dar muitas dicas para nós de como cuidar das nossas flores, vai contar a trajetória dele e dessa floricultura que está há 42 anos no mercado. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Black Cars, que possui parcelamento em 60 vezes e trabalha com veículos nacionais e importados. E está localizada na Avenida Benjamin Constante, número 495. E a Gina Joias, que trabalha com ouro e semi-joias. E ela faz o atendimento personalizado e atende pelo telefone 51991229995. Hoje nós estamos recebendo o Sandro, é o proprietário da Floricultura Adoro Flores, que está no mercado há mais de 42 anos e hoje ele vai contar para nós sobre essa trajetória de sucesso e como que tudo começou. Sandro, seja muito bem-vindo ao Tu Pode Tchê. Muito obrigado, Nilza. E a gente está muito feliz em te ter aqui e gostaria que tu contasse para nós, para que o pessoal lá em casa se inspirasse nessa história maravilhosa da floricultura, para que aquela pessoa que está lá em casa assim um pouquinho chateada porque os negócios estão, né, com dificuldade, para que eles entendam esses 42 anos de floricultura. História. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo e é um prazer contar um pouco da nossa história, né? A Floricultura Adoro Flores, ela iniciou com os meus pais, né, Júlio e Dulce, em 1981. E, na verdade, não começou como floricultura, começou como uma loja de confecção, um bazar, onde a minha mãe colocou lá alguns produtos, né, para decorar, e em 99, digamos assim, né, da época. E também colocou algumas flores, né, para Dia das Mães, finados, né, incentivar as vendas. E ela notou que isso, aos poucos, foi tomando conta, né, enfim, foi vendendo mais do que propriamente as confecções, e ela aos poucos foi mudando, incrementando as flores, começou primeiro com artificial, colocava umas samambaias lá para decorar a loja. Sim, daí ilustrava, já trouxe. Exatamente, aí o pessoal queria comprar, né? Essa loja foi em Gravataí, né? E aí aos poucos ela foi mudando até que se formou, ela comprou um terreno na frente, montou a floricultura na frente, então ficou com duas lojas, né? O bazar e a floricultura. E o meu pai trabalhava numa outra empresa, né? Numa multinacional, depois ele saiu da empresa, veio trabalhar junto com minha mãe, e aí expandiram os negócios, né? Eu nasci no meio, né? Desde os 5, 6 anos eu já ia junto com a minha mãe. Já aprendeu a empreender bem pequenininho. Exatamente. Tava, né, olha só, levem seus filhos para os seus negócios, não esqueçam. É verdade. Hoje os meus filhos vão, né? Eu tenho o mais novo com 9 anos, né? Seguido está lá na loja. Não gosta muito, mas ele não quer seguir outros caminhos, né? Mas, enfim, então a gente seguiu o negócio. Eu fui ao pouco assumindo, né, a loja. Chegamos a ter 9 lojas ao mesmo tempo, né? Aí depois a minha mãe se aposentou por motivo de doença, resolveu parar, né? E eu achei melhor continuar apenas com uma loja, né? Eu assumi os negócios em 98. Desde 98, depois que a minha mãe se aposentou, eu assumi. E a floricultura, nesses 42 anos, passou por planos de governo, né? Acabou de citar também a doença da tua mãe. Exato. Então, assim,
momentos em que ocorreram dificuldades, vocês reuniram forças para permanecer no negócio. Tinham nove lojas na época. Exatamente. Então coincidiu tudo muito junto, assim, né? A floricultura em si, ela passava por um momento de transformação. Antigamente você botava uma flor na prateleira, vendia, né? A gente começou com coisas para jardim, produtos para jardim. Aos poucos fomos migrando para essa área do presente, né? Então eu senti necessidade na época de me aprimorar, porque eu não sabia como dar arranjos, buquês, né? Então eu fui me aprimorar, eu fui para a Europa, fiz uma escola, fiz cursos de vanguarda, né? Porque na época não existia isso no Brasil. Fiz vários workshops e trouxe isso para aprimorar a floricultura. Então, aos poucos, fomos migrando, né, do jardim, do garden, para a área de presentes, decorações, enfim, né, festas. Respondendo a tua pergunta em forma de dificuldades, né, foi no plano Collor, se eu não me engano, que tivemos uma grande recessão, onde o meu pai, ainda na época, resolveu fechar algumas lojas que eram um pouco lucrativas, né? E a gente foi fazendo esse trabalho mais artesanal, mais artístico, né? Nos aprimorando. Na época não tinha muitas floriculturas que faziam isso, e a partir daí a gente começou a se destacar, né? Aos poucos fomos vencendo a crise em cima dessa característica, né, de produto. Uhum. E a gente, claro, hoje a gente conta com formas de armazenamento das flores naturais, né, que a gente tem estufas, enfim. E como era lá atrás? Tu lembra disso? Se existe um tempo para essas flores naturais, assim? Porque a gente ganha lá em casa, a gente ganha coisa linda e maravilhosa, né? Por trás de um arranjo, quantas mãos tem aqui, quanta criatividade, né? Então, assim, naquela época, como era o armazenamento, como que se fazia para essas flores terem uma vida mais longa, né? Sim. As flores, elas devem ser conservadas assim, em grandes movimentações, como lá na floricultura, em câmeras frias, né? Então a gente mantém hoje aproximadamente 4 a 6 graus, né? A grande maioria das flores de corte, né? Na época não existia isso. Primeiro que a gente não tinha volume, né, de flor. E era muito caro, né, montar câmeras frias, né? Eu lembro que a gente guardava dentro de uma geladeira, né, pacotinhos de rosas, enfim, às vezes levava para casa para poder armazenar, quando não tinha espaço suficiente. Lembro muito bem que a minha cunhada uma vez chegou para visitar o meu irmão, ela namorava na época, abriu a geladeira, tinha um pacote de rosas. Vocês comem rosas? Ai, que amor! Então são histórias, né, que acontecem. Então, com o passar dos anos, com o aumento das vendas, né, a gente também foi aprimorando, montamos uma geladeira maior, tipo esses coolers de bebida, depois uma câmera fria. Hoje a gente tem um container, né, de 12 metros refrigerado que armazena, né, todas as flores. Né? A área de trabalho é climatizada, a floricultura tem, né, um controle de temperatura, de umidade, então tem todo um controle para ter a qualidade, né, das flores. E assim, antes vocês tinham, como tu falou, as lojas e tinham o garden, né, que era um terreno que vocês criaram como, inicialmente, como um local de armazenamento também, que vocês tinham ali as mudas, né? Isso. E hoje, vocês não têm mais todas essas lojas, vocês centralizaram esse serviço lá em Gravataí? Não, aqui em Porto Alegre vocês têm uma loja enorme, né? Isso. Então, depois que a minha mãe veio ficar doente, né, meu pai ficou com 2 lojas, eu assumi uma, a gente dividiu, na verdade, né, porque depois eu casei, tive minha família, então a gente resolveu separar. Eu fiquei com a loja que até hoje tem, né, e os meus pais ficaram com 2 lojas, uma em Cachoeirinha e outra em Gravataí. Aí eles se aposentaram, resolveram venderam tudo, prédios, floriculturas, né, e eu resolvi ficar somente com uma. Te digo hoje, já na época, 1, 2, 3 lojas, a gente tinha muito mais lucro do que com 9. Às vezes a gente fala 9 lojas, parece que é muitas vendas, muito lucro, mas na floricultura não é bem assim. Por quê?
porque é um processo muito detalhado, né, muito minucioso. Tu tem que escolher bem a flor, tu tem que equilibrar a compra com a venda para não ter perda, né? Tu tem que saber fazer um aproveitamento da tua flor. Enfim, são muitos pequenos detalhes, né, que faz com que aumente a lucratividade e, enfim, o sucesso do negócio, né? E isso para tu cuidar numa rede grande é bem complicado, né? Então, hoje a gente já está pensando novamente numa expansão, né? Mas acredito que não vai chegar a 9 lojas, né? Justamente por pessoas, né? A gente precisa de pessoas para cuidar e esse detalhe é muito difícil. E uma empresa bem estruturada, né? Ela sim conta com a orientação daquele que conhece, que o Sandro acabou de nos contar, que ele fez curso na Europa, né? Sim. Na época, fez workshops também. Exato. Então, assim, quando a gente vê uma empresa de 42 anos no mercado, próspero, ainda atuante, com muitas novidades, a gente pensa, nossa, essa floricultura ou essa empresa, ela tem tudo tão bonito, tudo tão fácil, mas isso vem da busca, da competência, da qualificação, para que quando a gente receba um presente, uma flor, um arranjo, né? Lá tem tanto conhecimento por trás desse produto que às vezes a gente não tem muita noção. Tu só chega lá na floricultura, que às vezes quando eu chego lá, às vezes tem assim, arranjo com espumante e taças, arranjo com vinhos e taças. Temos ursinho de pelúcia, né? Chocolates. Sim. Então, assim, tem tudo. Da onde que vem toda essa criatividade, assim? Então, muitas pessoas acham que tem muitos clientes que falam isso, só coloca umas florzinhas e tá tudo pronto. Não, atrás disso existe uma técnica, né? Assim como a arquitetura, né? O arquiteto estuda para ter aquela técnica de como combinar coisas, né? A arte floral é exatamente a mesma coisa. Tudo existe uma técnica para combinar flor com flor, cor com cor, formato de flor, formato de vaso, o ambiente. Então, tudo isso é estudado, né? E daí que vem a criatividade, né? Do estudo, né? E o toque pessoal, né? Do florista, né? Hoje eu tenho uma equipe lá sensacional, né? Que eu treino diariamente, né? Muitas delas já têm criatividade própria, bom gosto próprio, né? Além da técnica, então, graças a Deus, a gente tem uma equipe maravilhosa, né? E essa tua equipe, é tu que qualifica a equipe? Vocês oferecem treinamento fora da empresa, dentro da empresa? Como que funciona para quem é florista, para quem... Né, tu não está aí oferecendo emprego, não é sobre isso, mas para que as pessoas entendam que às vezes, eu tenho... Nossa, eu faço arranjos lá em casa e tudo certo. Mas tem uma técnica por trás disso e existe um treinamento, existe, né, um processo para que tu chegue, não é só como tu faz em casa, eu faço os arranjos para aniversário, não é sobre isso, isso é economia, mas assim, esse trabalho, porque é um trabalho artesanal, é uma delicadeza, é assim, tem muito amor envolvido, né, cada florzinha que está aqui, ela foi colocada com um propósito, né, com cuidado, então... Como que é com esses colaboradores? Eu acho que parte do sucesso da nossa empresa é justamente isso, a gente fazer com amor, com carinho, né? Porque se tu faz por fazer, tu faz aquilo, né, pensando mais no lado comercial do que justamente tu colocar o carinho de elaborar aquele arranjo, eu acho que a longo prazo isso não dá certo, né? Eu acho que eu, pelo menos, sempre procurei fazer isso. Claro que ao longo do tempo tu tem que se adaptar ao mercado, fazer coisas mais comerciais, às vezes não é tudo aquilo que tu gostaria, né? Existe essa adequação, né? O mercado muda muito rápido hoje, né? Mas sou eu mesmo que treino, né? As meninas, faço questão de pessoalmente treinar, existe cursos fora, né? Mas como eu tenho esse conhecimento, dei aula durante muitos anos, né? Dei cursos, então eu faço questão de treinar, né, de passar as técnicas, e o que as meninas fazem fora são alguns cursos de vendas, né, de alguma coisa de marketing, que é uma coisa que eu não estudei especificamente para isso, né, é mais o conhecimento do... Mas aí tu tem uma equipe que, né, e esse é, na verdade, o segredo de um negócio próspero. A gente tem uma equipe em que cada um tem a sua competência e juntos
todos se fortalecem. Exatamente. Então, trabalham todos em prol do crescimento da empresa, Sim. né? Cada um dentro das suas competências, potencializando aquilo que sabe fazer de melhor. Isso mesmo. O que eu faço questão dentro da loja é que todos tenham conhecimento sobre flor. Sim. Desde a vendedora até a auxiliar, a senhora da limpeza, todos têm conhecimento da flor. Por quê? Elas têm que saber aquilo que oferecem, né? Tem que saber aquilo que entender o cliente, né? Uma coisa que a gente preza muito é o cliente. Hoje, a nossa prioridade número 1 é cliente, segundo é cliente também. Né? Então, o cliente tem que sempre sair plenamente satisfeito da loja. Isso é primordial para a gente. Né? Então, o cliente é o nosso melhor amigo, né? Porque ele volta, ele admira o nosso trabalho, ele compartilha o nosso trabalho, né? Porque o cliente, aquele cliente fiel, aquele que passa de vez em quando ele chega ali, ele vai sentir o amor que tu falaste anteriormente, né? Ele vai sentir que aquele é um ambiente de trabalho feliz, em que todos estão em harmonia, e aí ele vai querer voltar, né? Sim. Quando ele se sente valorizado. É verdade. O cliente às vezes chega num lugar e ele, às vezes, só quer olhar, mas ele vai conversando, ele vai se sentindo íntimo do local, né? Do vendedor. E aí, daqui a pouco, ele não foi comprar um arranjo, mas ele sai com uma mudinha, com uma mudinha com ele. Por quê? Porque ele se sentiu valorizado e ele teve atenção e foi ouvido. A gente percebe assim, a gente que está no mercado, que às vezes as pessoas só querem contar a história delas pra gente, né? Sim. E tu deve ouvir muitas histórias lá na floricultura também, né? Histórias. Bom, nós temos clientes casos, né, de que o pai e a mãe, né, receberam flores para o nascimento da filha, hoje as filhas casaram, né, recebendo flores da loja. Então, desde o nascimento, às vezes até o casamento, né, compram flores da gente, né, é um ciclo, né. Temos hoje meus melhores amigos, acho que eu conheci dentro da floricultura, né, a gente faz muita amizade, né, e, enfim, é muito gratificante. Isso é bom, assim, porque a gente também, além de tu fidelizar o teu cliente, tu aumenta o teu network. Sim. E tu fala de um assunto que tu domina muito, né? Sim. Isso é muito bom, tu poder explanar sobre aquilo que tu conhece. E eu queria falar assim, claro, nós estamos falando da floricultura Adoro Flores, não é só a floricultura. Também existem eventos em que acontece a presença da floricultura, né, Sandro? Então, assim, quais eventos que a floricultura participa e como eles acontecem? Como é que é a contratação? Como que funciona isso? Então, além da floricultura física, né, nós temos a floricultura virtual, né, o site, né, Instagram, redes sociais. A gente participa muito de eventos, hoje nosso forte é corporativos, né, eventos corporativos. Então, tem muitos clientes como o Fiergues, Tribunal de Justiça, enfim, empresas, né, que o mercado nos levou para isso, né? Uhum. Embora eu tenha essa formação de decoração, né, eu me voltei muito para o lado comercial, né? E esses eventos mais particulares, casamento, 15 anos, né, ele demanda um atendimento muito mais focado, especializado, né? E hoje a gente ainda não tem essa estrutura. Atendemos, né, pequenos eventos, né, mas grandes estruturas de grandes eventos a gente não faz. Né? E tu perguntou sobre os eventos que participamos, muitas feiras, né, eu ainda faço alguns workshops, né, falta muito tempo, né, a gente recebe convites, mas a gente tem que conciliar. Sim, o negócio com né, outro negócio, porque a gente acaba acumulando, né? Exatamente. Eu gostaria de participar muito mais, mas realmente demanda muito tempo. Né, sim, esse é o negócio, né? A gente poder diversificar o negócio e, com isso, potencializar os nossos rendimentos. Agora nós vamos dar uma paradinha para o nosso comercial e já voltamos.
Oi, gente, antes da gente voltar para o nosso bate-papo aqui com a floricultura Adoro Flores, com o Sandro, que essa simpatia está contando muita coisa aqui para nós vamos falar para vocês no nosso minuto de vendas. Aqui tu vai te divulgar e vai falar sobre o teu produto, tá bem? Olá, me chamo Estela Abreu, sou extensionista de cílios e eu queria apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Falar um pouco sobre essa técnica de embelezamento do olhar que vem tomando conta aí da vida da mulherada. Se tu quer mais praticidade, se tu quer mais elegância no teu olhar, mais charme, realçar a tua beleza através do olhar, eu posso garantir que a extensão de cílios é um ótimo procedimento, tá? Te dá mais tempo, praticidade, realça a tua beleza, não danifica os teus fios naturais, quando feito de forma correta, tá? Com responsabilidade. Então, eu vou deixar aqui para vocês umas fotinhos, no antes e depois. Diante das fotos, avaliar o que de fato eu estou falando. Eu trabalho na Dona Laura, na rua Dona Laura, 354, sala 606. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me mandar um direct, um WhatsApp, que eu estarei pronta para receber vocês. Quando você compra algo para a sua casa, quais critérios você considera? O artesanal é um atributo que sempre se destaca e nos toca de maneira especial. Por isso, na Urban Jungle, buscamos integrar e personalizar espaços internos com um paisagismo cuidadosamente planejado. Nossa proposta é tornar as plantas e o design verde uma parte essencial do seu dia a dia urbano. Acesse nosso QR Code. E voltando agora com o nosso convidado, o Sandro, a gente vai explorar mais um pouquinho e vamos sabatinar ele. Sandro, o que tu atribui o sucesso da floricultura Adoro Flores neste período? Nilza, eu acho que essa preocupação com o cliente e produto, eu acho que é o sucesso da floricultura, né? A gente procura sempre a satisfação, né? Essa busca contínua pela qualidade, né? A gente está sempre procurando melhorar, né? Tem produtos que eu tenho já criado há muito tempo e a gente está sempre aprimorando, melhorando, inovando, né? Para que o cliente receba sempre coisas atualizadas, né? Hoje, nós falávamos antes, né, sobre moda, né, dentro da arte floral também existe essa moda, né, de criação, de agregar novos produtos. Então, o cliente está muito atento a isso, né, e nós também temos que ter, né, essa atenção e sempre estar se atualizando. Então, acho que flor sai de moda? Sai de moda, sai de moda. Flores que antigamente se vendia muito, né, hoje já não se vende muito. Vamos ver algum exemplo. Por exemplo, violeta. Hoje todo mundo ainda vende violeta, né? Mas vou botar aí há 15 anos atrás eu vendia 3 vezes mais violeta do que hoje, né? Orquídeas. Orquídeas sempre foi uma flor da moda, né? Mas acho que pelo seu valor, antigamente era muito caro a orquídea. Sim. Hoje, pelo até o volume de produção ser muito grande, ela se barateou. Hoje existem orquídeas muito baratas, né, até as mais caras, mas é uma flor que dificilmente se sai de... Mas orquídeas a gente tem vários tipos de orquídeas, né? Exato. A gente tem, tipo assim, quando a gente pensa, falou das mais caras e as mais baratas, né? Elas têm algum lugar, assim, uma é de tal lugar, outra é de, assim...
A origem delas, não? Existe vários tipos de orquídeas de vários tipos de lugares, né? O que nós trabalhamos são orquídeas mais comerciais, né? Existe hoje muitas orquídeas que são de orquidários, de colecionadores, né? Isso sim tem um valor agregado muito grande, né? Mas dentro da linha de orquídeas comerciais, existe várias classificações, né? De variedade, qualidade e preço, né? Das orquídeas. Eu ia falar antes das flores que saíram de moda, por exemplo, crisântemo. Antigamente se vendia muita flor para finados, né? Crisântemo era uma flor extremamente vendida. Hoje isso já está saindo de moda, né? Tinha uma cravínia também, não? Cravínia tem aqui, ó. Né? Essa é a cravínia. Eu acho ela tão bonitinha, ela é né? linda, Olha, maravilhosa. uma delicadeza, né? Quando a gente olha, né? Exatamente. Por que eu te perguntei se tem flores que saem de moda? Porque às vezes a gente quer dar um presente para alguém. Normalmente o que a gente faz? Vou dar uma orquídea, né? Porque é a zona de conforto. Mas o que seria um presente assim em flores que fosse elegante e que trouxesse para a pessoa que está recebendo, né? Assim, que não causasse, mas que aquilo virasse uma memória afetiva, né? Eu estou ganhando uma flor do Sandro e esta flor eu sempre vou lembrar que foi o Sandro que me deu. Então, assim, como que a gente cria essas memórias em relação às flores? Essa relação moda, né, a flor, o que mais sai de moda não é nem a flor, mas o formato do arranjo, a embalagem, né, isso sim vai ficando ultrapassado. Eu lembro que a minha mãe falava, quando começou a floricultura, eu não sei como é que o cliente compra essas coisas que a gente faz, a gente usava coisas tão fora de moda, sem contexto, né, que as pessoas compravam, né. Então, hoje em dia já não dá mais, já não é mais assim, né. Mas o consumidor mudou também, né? O grau de exigência aumentou significativamente. Sim, porque hoje as pessoas têm muito mais acesso, né? Principalmente as redes sociais, a internet te dá instantaneamente aquilo que está na moda, que se vende, que se faz, né? Então, tu tem que estar atento, né, a essas questões. Flores, eu acho que assim, tem algumas flores que são coringa, digamos assim. Orquídeas são sempre bem-vindas para qualquer ocasião, né? Desde o nascimento, aniversário, formatura, são lindas, são muito elegantes, né? Rosas, também eu acho que são flores extremamente... Rosas, tem uma curiosidade sobre rosas, né? As cores das rosas, então, as vermelhas são para os apaixonados, né? Eu não sei se é verdade, gente, eu estou falando aqui para me extrair dele a verdade. Então, assim, as vermelhas são para os apaixonados, as brancas, enfim, como que a gente dá uma flor para uma amiga? A flor e a cor, ela tem essa combinação, né, de expressar algo, né? Então, tons fortes, né, vermelho, o pink demonstra um amor incondicional. Cores, olha que legal, gente, olha. Cores leves, né? São cores mais delicadas. O rosado demonstra alegria, contentamento, assim como o amarelo, né? Lembra o ouro, prosperidade. Olha, a gente me dê em rosas amarelas, prosperidade e ouro. Então, existe essa relação, né? A gente estuda isso, né? A relação de formato de flor, formato de arranjo com a cor. Né? Isso, sim. Olha, o Tu Pode Tchê também é cultura, viu? A gente aprendendo sobre cores e que tipo de flor a gente pode ofertar. Exato. Eu ouvi certa vez que eu ganhei flores vermelhas e ele disse, mas está apaixonado por ti? Eu digo, oi, e me perguntou qual a cor, eu disse que era vermelha, porque é uma cor que me agrada. Né? Então eu sou uma pessoa que tem uma personalidade forte, então para mim o vermelho, né, essas cores assim, intensas me representam. Isso eu cobro muito das meninas da loja, né? Existe muito gosto pessoal, né? Se eu sei que tu gosta de vermelho, por que eu não posso dar vermelho? Mesmo que ela represente amor, paixão, né? Existem algumas regras, por exemplo, muitas vezes tem cliente que quer comprar algumas coisas totalmente fora. A gente tem o trabalho de indicar a melhor opção, né? Mas o cliente fala, não, mas aquela pessoa gosta de tal produto. Gosto pessoal, a gente não pode discutir esse gosto, né? Então, eu acho que flor tem esse poder, né, de levar a alegria, o contentamento, né, seja qual ela for, né, para as pessoas. E ganhar uma flor é sempre uma
expressão de carinho, né? Quando a gente recebe uma flor, assim, tu olha para a pessoa, tu vê o brilho nos olhos da pessoa, como que ela te trouxe aquilo, porque ela foi lá e escolheu, ela não só passou numa prateleira, ou às vezes aquela que arrancou do jardim antigamente tinha muito disso, né? E tinha muito valor, mas quando a gente recebe uma flor, a gente tem que pensar assim no cuidado daquela pessoa que ela pensou, né? Gente, não foi só lá pegou na prateleira uma flor, né? Exato. Ela fez uma construção emocional para nos despertar também este sentimento positivo e acolhedor que é receber uma flor, né? É verdade. E eu queria te perguntar, Sandro, também, já que a gente falou das orquídeas, quem lá em casa não tem problema com as orquídeas? Gente, Sandro, o que a gente faz com a orquídea? Que a gente ganha ela começa a cair a florzinha. Isso. E aí daqui a pouco a gente tá só com um cabinho da orquídea. Tem um cuidado especial para ela? Orquídea não tem muito mistério, Nilza. As minhas lá em casa tem, porque elas não resistem à minha pessoa. Então, vamos lá. O que existe aqui no sul, nós temos muitos extremos, né? Aqui faz muito calor e muito frio, né? Então, a orquídea é uma... Ou as 4 temperaturas no mesmo num dia só, né? Então, a orquídea, falando especificamente, ela é uma planta que não gosta do frio. Ela gosta de temperaturas amenas, mais para o calor, né? Então, às vezes, no nosso inverno, ela sofre muito, né? Mas, em regras gerais, né? A orquídea é pouca água, né? Eu recomendo água... Tem matado as linhas afogadas, certamente. Assim, em média, né? Uma vez a cada 15 dias, né, pouca água. Normalmente as plantas elas te falam, elas demonstram quando não precisam de água, né? A folha fica um pouquinho mais murcha, né? A flor dá uma caidinha, né? Então prestar atenção nesses detalhes, né? Depois que cair a flor, eu recomendo cortar a haste, né? Tem uns nozinhos na orquídea, corta a haste, né? Para depois ela vir com mais energia, né? E adubar, normalmente um adubo 10-10-10, que é o NPK, né? Então, os adubos para a orquídea são nessa proporção. Bastante iluminação, luz solar próximo a uma janela, né? No inverno forte pode pegar um solzinho da manhã, no verão só sombra. Gente, super dicas, vou ter que cuidar melhor das minhas bichinhas lá em casa, porque elas estão realmente, eu acho que morrendo afogada, porque eu não molho de 15 em 15 dias, eu molho mais vezes, e eu vejo que às vezes as folhas ficam amareladas. Sim. E realmente elas falam, que agora tu falou, eu digo, elas devem estar dizendo, eu tô cheia d'água, não me molha mais, mas enfim. Isso são regras gerais, né? Sim. Às vezes, eu sempre uso assim em termos do nosso dia a dia, né? Por exemplo, tem pessoas que molham violetas todos os dias, lindas, maravilhosas, com flores. Tem pessoas que às vezes molham uma vez por mês, estão lá, lindas e maravilhosas. A gente escuta esses relatos de clientes. Então, cada caso é um caso, é que nem um ser humano, né? Que nem um animal. Às vezes tem um que come um pouco mais, outro que come um pouco menos, tem um que gosta de ficar no solzinho, outro não. Né? Às vezes a mesma raça, né? Tem necessidades diferentes, assim como o ser humano. A planta é a mesma coisa, né? Sabe que eu vou te contar que lá no interior, como era muito frio, o pessoal dizia que nas violetas eles botavam água morna no inverno. Sim, e eu dizia, gente, vai matar as bichinhas. E eram lindas, cheias de flor. Eu comecei a botar aqui e matei também, porque não era frio para isso. Então, assim, a gente também aprender a lidar com esse carinho que a gente ganha, né? Que é uma flor. Uma plantinha, ela tá viva ali, ela veio para dentro da casa da gente. Exato. A gente tem esse compromisso, eu prometo a partir de hoje, Sandro, que eu vou cuidar melhor das minhas bichinhas lá em casa, elas vão ficar bem. Uma informação interessante, que isso foi um estudo, se eu não me engano, na Inglaterra, né, que eles gostam de fazer esses estudos. A flor no ambiente, ela foi comprovada que ela aumenta em até 30% o processo criativo de resolução de problemas das pessoas. Então, você manter uma flor ou uma planta dentro de casa, ela aumenta a sua capacidade de resolução de problemas, né? Além de tornar a pessoa mais, me fugiu a palavra agora, mais alegre, mais criativa. Sim, porque ela também tem, a gente também vê esses relatos, as flores, elas nos trazem
esse compromisso com ela, Sim. né? Assim como a gente, quando tem os animais, a gente tem o compromisso de lá da aguinha, da comidinha, Exato. levar para a rua, né? Então, a flor, ela ocupa muito a gente neste sentido do cuidado, Exato. né? Ela te traz mais alegria, porque como é bonito a gente ter na casa da gente uma flor e daqui a pouco ela tá só no verdinho, daqui a pouco ela começa a dar... Agora eu tive lá em casa a experiência das flores de maio, Ah, sim. e elas encheram de botões e daqui a pouco abriram aquelas flores lindas. Aí eu digo, meu Deus, eu fiquei muito feliz. Então, Exato. assim, isso nos traz muita satisfação em saber que a gente está hospedando um ser vivo e que ele está nos retornando Exatamente. com a beleza da flor, né? Isso é muito legal. Eu não sou um estudioso, né, sobre o assunto, mas dizem também que as flores transmitem boas vibrações, assim como a música, né, assim como outros elementos naturais, né? Então ela tem esse poder de transmitir boas vibrações, né? Claro. Assim como plantas que recebem vibrações negativas, né? Tem tem algumas, né? algumas, Arruda, Lírio da Paz, dizem jiboia, espada de São Jorge. Tem lança de São Jorge também, lança de São Jorge também. que são bem bonitas, né? Sim, são lindas. Uhum. Tem uma flor que eu ouvi, não sei se tu poderia nos esclarecer isso, que tem uma folhagem, uma flor que a gente usa no quarto para diminuir a quantidade de oxigênio, gás carbônico, alguma coisa. Eu ouvi dizer que é uma folhagem, né? Uhum. E que essa folhagem, para quem tem alergia, ela é muito boa. Ele falou da arruda, não é arruda, é alguma outra. Não. Até onde eu sei, acredito que seja o bambu da sorte. É uma coisa assim, exatamente. Acredito que seja. Então, gente, importante, eu acho que também o nosso bate-papo aqui também vai trazer bastante curiosidade e informações para vocês, porque uma flor não é só uma flor. Ela é um ser vivo, ela nos dá energia e nos contempla com suas flores. Quando a gente tem lá só o verdinho, daqui a pouco uma florzinha, ai, que felicidade a gente ter isso, né? É verdade. Ali, quietinho, no silêncio, não fala, não se comunica, mas ela está ali com a gente, participando do nosso dia a dia, né? Então, isso é muito importante para a gente ter um olhar diferente para as nossas folhagens lá na casa da gente, né? Eu queria te perguntar também, Sandra, o que diferencia a floricultura Adoro Flores das outras floriculturas? Porque 42 anos de estrada é bastante tempo, né? Então, assim, esse processo vocês foram aperfeiçoando, vocês foram aprendendo. Sim. E também de fazer uma leitura do teu cliente, da tua comunidade. Tu disse que também está em eventos corporativos, então, além de tu ter o teu cliente físico, que é do teu bairro, o teu consumidor ali, mas tu também tem as empresas no qual tu vai lá e leva o teu trabalho. Sim. Bom, Nilson, acho que poderia relacionar assim, vários aspectos, né, que diferencia a gente de outras lojas, dos concorrentes, né? Mas eu acredito, como eu te falei antes, esse nosso cuidado, né? A gente preza muito por esse cuidado da apresentação do produto, de oferecer produtos de qualidade, fresquinhos, né? A atenção, né, na entrega do produto, sempre procurando entregar dentro do que o cliente solicitou, né? Tanto de tonalidade, tamanho, horário, né? Então a gente sempre, claro, casos acontecem, né, de não entregar o que às vezes o produto que o cliente quer, mas a nossa preocupação com isso é sempre muito grande, né? Então o cuidado, né? Cuidado, flor, cliente. Acho que isso é o que nos até porque o cliente é outra flor Exato, na vida da gente, né? Exatamente. Está entregando uma flor para uma outra joia na vida da gente, que o cliente quando a gente entende que o nosso cliente é o nosso maior capital, Exatamente. A gente faz, como tu falou, com amor, a gente faz a entrega para esse cliente, para que ele diga assim, nossa, eu faço parte dessa história, eu estou dentro desta empresa, né? Isso é muito importante. A gente escuta muito relatos de clientes, não só de concorrentes do mesmo ramo, floricultura, mas de outros setores, né? De pessoas que têm um relato de que compra uma coisa, o cliente entrega, né, a empresa entrega outra, enfim, acha que é uma coisa e é outra. Essa falta de carinho, de cuidado, né? Hoje as coisas estão muito imediatistas, né?
Na velocidade. Na velocidade, né? Então, a tendência é que as coisas sejam cada vez mais padronizadas, né? Então, sei lá, N exemplo, né? Comprou um arranjo, uma violeta, né? Violeta é violeta em qualquer lugar. Mas às vezes a pessoa quer uma violeta dobrada, quer uma violeta cor-de-rosa, né? Então, esse cuidado que tem a gente tem de colocar né? mescladas, né? Então, embora às vezes flores seja sempre flor, não um arranjo criado como esse, né? Como um buquê, a gente tem todo esse cuidado, né? De entregar aquilo que o cliente quer, gosta, né? E procura. Tu não falou, mas eu vou falar de um diferencial da floricultura Adoro Flores, tá? Se por acaso tu quer entregar um presente para alguém, eu já fiz isso, mandei o presente para a floricultura junto com um arranjo de flores e eles entregam. Então, assim, sim, isso é um diferencial, isso é tu atender a necessidade do teu cliente, que por vezes tu não consegue chegar naquele horário para entregar o teu presente. Enfim, a gente tem uma vida corrida, né? E essa velocidade com que a gente vive, às vezes faz com que a gente não consiga ir naquele momento entregar o presente. Então, eles fazem, então isso, gente, é amor, é carinho. Porque se eu tenho a necessidade de entregar um presente e quero contar com a floricultura Adoro Flores junto com um arranjo de flor, eles entregam, ele manda o motoboy, recolhe e leva lá. Então, isso é cuidado, isso é entender a necessidade do cliente. Sandro, vocês assim, estão de parabéns com tudo que tu está nos contando. Outra coisa que diferencia também, desculpa te cortar, não. É o que a gente falou, essa atualização, sabe? Às vezes as pessoas procuram coisas diferentes e a gente não... Eu tenho duas meninas que trabalham só com isso, só inovando, só procurando coisas novas, né? Jamais copiar, a gente nunca copia, né? A gente usa o que está se usando, né? Por exemplo, vidro. A tendência agora é usar vidros. Então a gente procura usar vidros, fazer formatos diferentes, criar coisas novas em cima daquilo que está se usando, né? A gente já teve vários problemas de outros concorrentes estarem copiando exatamente aquilo que a gente faz. Isso a gente jamais faz. Mas tem uma máxima que corre por aí que diz que nada se cria, tudo se copia. Mas eu sempre digo assim, ó, o pioneiro no assunto, ele sabe. E ele tem humildade o suficiente para dizer, copiem. Eu continuarei criando e continuarei fazendo sempre o melhor. Verdade. E é isso, Sandro. Deixa o pessoal copiar. Verdade. Beleza, vamos copiar, porque aquilo que é bom pode ser copiado. Mas aquele que criou, ele vai ter outra coisa para oferecer para o mercado quando aquilo ficar popular, não é isso? Pura verdade. Então, a gente também tem que compreender que aquele que não tem criatividade, ele está sempre de olho, diferente do que tu falou. As tuas meninas, elas estão sempre de olho naquilo que o mercado necessita e não aquilo que está sendo feito, porque aquilo que está sendo feito, todo mundo vai fazer. Então, né, para quem tem lá o teu negócio, que tu, meu Deus, mas está todo mundo fazendo tal coisa, faz diferente. O teu cliente já está cansado da mesmice, ele quer novidade, ele quer diferença, ele quer qualidade. Então, quando a gente cria um novo produto, quando a gente cria uma nova proposta, o cliente diz assim, nossa, é lá que tem novidade. Todo mundo está indo para a esquerda e né, a floricultura Adoro Flores está indo para a direita e me trazendo valor. Porque tem aquela coisa que a gente diz, isso aqui não tem preço, tem valor. Então a gente tem que dar valor para aquilo que realmente tem valor. Uma floricultura que traz para a gente todo esse conforto, praticidade, beleza e qualidade, que a gente não pode nunca deixar de falar da qualidade, né? E a gente entra lá, eles só não recebem a gente com espumante, mas eles vêm na porta receber a gente. Eu estive lá visitando eles a outra semana. Sim. Então, assim, é uma equipe coesa, uma equipe alegre, que faz questão de receber o cliente e nos devolve na porta. Tá? Eles nos buscam na porta e nos devolvem na porta. Então, isso é um diferencial enorme também, né? A gente faz isso com tanta... Acho que isso para nós já é... Naturalidade? Naturalidade, exato. Né? A gente já está
como é que se diz, intrínseco, né? Isso aí dentro da, intrínseco da cultura, na né? cultura da cultura da empresa. Da empresa, né? Porque a gente aqui, que a gente, como tu falou, a gente tem uma certa pressa, uma velocidade, uma urgência, e quando a gente chega num lugar assim, o tempo passa de maneira diferente. Porque tu entrou correndo, mas quando tu chegou ali, tu parou, e tu disse, gente, o tempo tic-tac diferente aqui dentro, porque tu passeia por dentro da floricultura, tu vê ali que a gente vê vocês trabalhando lá dentro também, criando, e isso também é um grande diferencial, que a gente vê eles criando, mas a gente passeia ali dentro, é uma paz, é uma temperatura, que a gente falou, vocês mantêm a temperatura por causa das flores, né, para manter a qualidade, mas a gente também sente um ambiente acolhedor, numa temperatura agradável, em que a gente quer ficar mais um pouquinho ali dentro, né? Eu estou sempre procurando, né, inovar, a gente está constantemente mudando cor, prateleira, iluminação, né, às vezes até o cheiro, né, de determinadas plantas a gente coloca de modo ideal, né, para que a gente sinta isso, né? Eu cobro muito isso, eu sou meio chato, eu sou exigente com a equipe, né, quanto a isso. Eu acho que o cliente merece isso, né? Esse carinho, esse cuidado, né? Do falar, do gesticular, do dar atenção, né? Do se portar, nessa comunicação visual. Eu prezo muito por isso. Isso a gente percebe isso ao entrar na loja, né? E a gente também, o que tem? Você tem as flores, você tem também os cartões que as pessoas... né? Eu quero comprar uma flor, ali tem o cartão, que se tu esqueceu, já está tudo ali, de acordo, as meninas também, quando a gente entra, qual é a ocasião, né? Isso é importante, porque às vezes tu quer uma flor que não é adequada para aquela ocasião, então elas estão ali para nos orientar, passeiam com a gente dentro da loja, né? O que eu brinco com as gurias, as meninas não estão lá para atender, estão lá para entender o cliente e oferecer a melhor opção, né? Então, e isso tem que haver uma comunicação, saber se é aniversário, se é casamento, se é condolências, né, se é um nascimento, e em cima do conhecimento que a gente passa para elas, oferecer, né, o melhor produto, né? Porque se o cliente não sai dali satisfeito, de nada vale a pena, né? Essa é a grande, né? Esse é o segredo do negócio, a gente entender o que o nosso cliente... E para isso a gente tem uma série de acessórios, de complementos, né, para compor, né, a composição ali do presente, né, que o cliente procura. E vocês fazem arranjo na hora ali também, se a pessoa não tem sim, na hora? A gente sempre procura deixar muita coisa pronta, né, mas a gente confecciona na hora, produtos personalizados. Hoje de manhã eu ainda fiz produtos personalizados com o cliente, então tem isso, né. Estamos aprimorando agora também essa parte de plantio, né, de acessórios, de vaso, terra, pote, prata. A gente está aumentando, né, a loja, e em seguida já vai ter um setor só para isso. Só para isso. Olha que legal. Gente, nós vamos dar mais uma paradinha para o nosso comercial e já voltamos com o Sandro.
Agora voltamos dos nossos comerciais e vamos seguir aqui com o Sandro, da Floricultura Adoro Flores. Sandro, eu quero te fazer mais uma pergunta. Como que foi para a floricultura? As dificuldades foi a perda da mãe, que acabou doente, planos de governo, porque isso sempre, né, acaba que fere significativamente os negócios, né, e na época, quando falou o plano Collor, ele realmente deixou bastante prejuízo aí para os empreendedores. Como que foi para a floricultura Adoro Flores viver a pandemia e agora, recentemente, as enchentes? Então, Nilza, realmente foi um desafio, né? Começando pela pandemia. A pandemia a gente vinha num crescimento muito grande, né? Lá de 2015 a 2018, a gente vinha num ritmo de crescimento quase que 20% ao ano. Veio a pandemia ali, finalzinho de 19, né? Enfim, a gente não sabia o que fazer. Eu tinha, na época, 3 funcionários, e a gente era o ramo de atividade que a gente tinha que fechar, né? Não podia fechar. Não Sim, podia foi trabalhar. 20 de março de 2020 foi que fechou tudo, foi né? Que fechou tudo. E nós trabalhamos muito em cima de datas comemorativas. Então, nós tínhamos ali o Dia da Mulher, no dia 8, e para nós foi um ano que não foi muito bom, né? Porque todo mundo já estava vivendo medo. Exatamente. Né? A gente já estava, porque já não tinha mais entrada em aeroportos, a gente tinha bastante limitação. Se fechou, teve ali, em março fechou, eu fechei a floricultura, eu fiquei uma semana sem trabalhar, falei para minha esposa, o que nós vamos, a esposa é sócia também, trabalhamos juntos, o que nós vamos fazer? Mandamos as meninas para casa, não precisava trabalhar, fomos eu e ela e uma funcionária para a floricultura, trabalhando de grades fechadas. Fiz o que todo mundo fez, né? Vamos para a internet. Até então nós não tínhamos uma venda considerável, né, na internet, site, redes sociais. A pandemia também ela mudou esse nosso olhar também, né? Exatamente. Pro online, né? Online. Então eu fiz o que eu acho que todo empresário, né, fez na época. Fomos para o online. Eu lembro que nós começamos investindo R$50 por semana, né, investimento impulsionado. Hoje a gente gasta isso aí por hora, eu acho, nem isso. Enfim, resumindo, a pandemia nos trouxe algo inovador, que foi as pessoas ficando em casa, criaram esse hábito de mexer na terra, esse dar valor à vida, né? Enviando flores para outras pessoas. Então, a distância fez isso, eu não podia ir lá te visitar, mas eu posso te mandar o meu amor através de uma flor, né? Então, graças a Deus, a gente soube explorar isso muito bem, né? Tanto que em 3 anos nós triplicamos as vendas, né? O que nós crescemos em 5 anos lá, nós triplicamos em 2 anos. Aqueles 20% Exatamente. ao ano. Então foi uma benção. A gente conseguiu, né, ter essa expertise, né? Essa resiliência, né, de passar, né, por esses maus bocados, de se reinventar, né? Eu tive que me reinventar, criar produtos novos, oferecer o máximo com o menor preço, porque, né, todo mundo estava sofrendo, né, financeiramente também, né, com a pandemia. Então, graças a Deus, a gente conseguiu passar por isso. As enchentes também, novamente, sofremos muito, por 2 motivos. Primeiro, porque simplesmente não existia venda, né? O foco era outro, e a gente também ajudou muitas pessoas, tirando o foco um pouco do negócio, né? E em termos de cuidado, de gestão do negócio, né? A gente acabou tendo que ajudar outras pessoas, enfim, né? Fizemos alguns projetos sociais de ajuda, né? Mas passamos, né? Mantemos, né, a calma, o foco, reduzimos custos, investimos naquilo que a gente achava que deveria investir, e graças a Deus passou a tormenta, né? Passou. Gente, então é para vocês pensarem, né, que as dificuldades elas existem,
os desafios, além dos desafios diários, a gente teve esse desafio da pandemia que nos, né, deixou em casa, mas o Sandro e a Andrea, eles conseguiram perceber que se a pessoa está lá em casa, ela vai ter que se ocupar, né? Então a jardinagem foi o foco nesse momento. A pandemia foi. O cuidado, né, da gente poder, porque o que a gente conseguia? A gente conseguia sair para a rua só até a porta, né, no nosso pátio, a gente ia no mercado com medo, Exato. Tudo era, e a gente tinha, assim, muitas restrições. E aí eles conseguiram virar o jogo, foram para a internet e fizeram as entregas, Sim. Criaram também no consumidor dele essa cultura de cuidado do jardim, né? De ele ser participativo ali Sim. dentro, porque a gente é muito distraído, a gente está trabalhando, a gente nem olha como é que está o nosso pátio, contrata alguém, mas quando a gente não pode contratar, a gente percebe a importância e também que a gente relaxa, isso nos tira o estresse. Exato. Daquele momento difícil. A gente conversou pós-pandemia, né, quando as coisas voltaram a funcionar, a gente podia trabalhar, a gente notou que a flor ele tem esse poder transformador, né? A pessoa foi na floricultura buscar esse bem-estar. A flor traz o bem-estar, né? Então todo aquele estresse que a pandemia e as enchentes trouxeram, né? A flor ela tem esse poder de amenizar a dor, né? Por isso que se oferece tanta flor para presente, né? Porque tem esse poder de levar alegria. Ver uma flor é um presente maravilhoso, né? A flor ela vai para qualquer ocasião. Sim. Tem ocasião que não possa oferecer nascimento, flor. óbito. Né? Exatamente. A flor está presente. E as enchentes também nos trouxeram restrições. Sim. Mas graças a Deus, né, foi um período menor, né? A gente, Sim. E eu acho que a gente também, como tu falou, que vocês fizeram outras ações, todos nós tiramos um pouquinho o foco do nosso negócio e a gente focou no outro. Isso também nos trouxe um outro olhar para o nosso negócio, para o nosso vizinho, para o nosso amigo, né? E a gente conseguiu que tomara que isso continue, muito sinceramente, esse trabalho voluntário, porque o que a gente fez foi apagar incêndio, né? E essa continuidade, essas pessoas continuam em dificuldade, né? Então, a gente fica muito feliz de saber dessa história. Sandro, que lindo! Parabéns para ti, para a Andrea, para todos os teus colaboradores. Obrigado. Sensacional a gente saber que tem dificuldade, tem conflito, né? Enfim, interno, a gente está todo dia, a gente está com algo para resolver. Mas quando a gente faz isso com amor, com cuidado e com dedicação, a gente vai crescer. Vou pedir para o Sandro, eu gostaria que tu passasse uma mensagem para os teus clientes e para os futuros clientes que estão aí te assistindo sobre toda essa tua dedicação, tu e da Andrea, para o cliente. Vou dar duas palavrinhas. Eu acho que é muito importante aquela pessoa que tem um negócio próprio, né, que pensa que enfrenta todo dia um desafio, né? Eu lido com isso que, primeiro, amor. Tem que ter amor ao teu negócio, amor ao que você faz, né? E todo dia vencer o desafio. Porque às vezes o triunfo ele está lá no último degrau. Você nunca sabe onde é, né? Aonde você está. Até onde tu tem que ir, né? Até onde a gente tem que ir. Então, não desista nunca. A gente já passou por perrengues muito grandes nesses longos 42 anos. Né? Tenha foco. Eu e a esposa, a gente tem, né, pensamos de maneiras totalmente diferentes, mas sempre no único foco. Né? Então, isso é muito importante. E para os clientes, a gente está sempre atento a oferecer o melhor para você. Né? Fazendo sempre com carinho, com dedicação, né, para que você sempre receba o melhor da gente. Muito obrigada, gente. Quero agradecer a presença de vocês estarem aí nos ouvindo essa linda história. Obrigado, do Sandro, e que a gente se encontre no outro episódio do Tu Pode Tchê. Obrigada por tudo. Beijo para todo mundo. Obrigado.